Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos mostra o perdão de Jesus para com Pedro. É incrível que, olhando de distante o relacionamento do Senhor com Pedro, Pedro sempre foi corajoso. Sempre prometeu a Jesus que morreria por ele, que estaria com o Senhor, custe o que custar. Mas no momento mais decisivo, quando Jesus estava sendo acusado diante de Caifás, quando Jesus estava sendo amarrado e levado para ser crucificado injustamente, Pedro o negou por 3 vezes seguidas. Pedro ficou arrasado quando se viu negando ao Senhor. Jesus já havia profetizado que isso iria acontecer. Pedro ficou arrasado. O Evangelho nos mostra que Pedro quis se afastar. Talvez o peso da vergonha de ter pecado contra Jesus, de ter abandonado o Senhor e ter negado a Jesus. Mas eis que Jesus ressuscitado volta visitar os seus apóstolos. Em uma dessas visitas, Jesus aparece a Pedro. E aí acontece aquilo que lemos. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. E Pedro responde: sim, eu o amo. Jesus não só perdoa Pedro, como faz questão de tirar de Pedro aquilo que ele havia guardado. Não faz só questão de perdoá-lo, mas faz questão de mostrar a Pedro que o perdoou, fazendo Pedro repetir 3 vezes ao contrário daquilo que ele havia negado, que ele o amava. Jesus sabia do amor de Pedro para com ele, mas Jesus sabia que naquele momento, quando Pedro o havia negado, ele estava com medo. O que isso traz para nós, irmãos e irmãs? É o perdão de Jesus, que não tem limites, que não tem barreiras. Jesus foi capaz de perdoar, foi capaz de se entregar. E logo depois que Jesus perdoa Pedro, Jesus entrega a igreja para ele. Pedro, sendo o primeiro papa da igreja, entregou a responsabilidade de toda a igreja para Pedro, para aquele que havia o traído. Isso nos mostra que o amor de Jesus não tem limite, que o seu perdão não tem limitação, que mesmo os nossos pecados
não são capazes de tirar aquilo que Deus tem reservado para nós. Hoje é um dia que devemos nos voltar a Jesus, pedir perdão para Ele, com coragem, com alegria, com todo o nosso coração. Porque Jesus não só é capaz de nos perdoar, mas além disso, nos entregar algo a mais do que havíamos perdido com o nosso pecado. E acima de tudo, irmãos e irmãs, viver na graça de Deus vale a vida, porque não há nada melhor do que isso. Amém.